Deputado, a primeira pergunta que eu quero fazer é quais são os benefícios do acordo de salvaguardas para a população, diretamente para a população no Maranhão, para a gente iniciar aí com as razões pelas quais, né, o deputado votou a favor do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha, eu acho que o acordo ele abre possibilidades, ele não garante necessariamente, não haverá mudanças, não haverá necessariamente avanços. Essa é uma outra etapa, nós temos que lutar para que eles existam. O que o acordo permite é que haja a utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara, o que hoje realmente não está acontecendo. E em havendo a utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara, haverá um ambiente de negócio que se reverterá em benefícios para o desenvolvimento regional do Maranhão, é isso que acreditamos, notadamente na ciência e tecnologia, e muito especialmente na garantia dos direitos das comunidades quilombolas, que já aguardam isso há pelo menos 4 décadas. Já se passaram vários governos e os passivos existentes com as comunidades quilombolas de Alcântara nunca foram adimplidos, nunca foram resolvidos, né? E essa é uma possibilidade, uma janela de oportunidades, acreditamos, para que nós possamos fazer uma luta junto a este e a outros governos que o sucederem, para que continuadamente haja uma reciprocidade, haja uma utilização dos dividendos econômicos pelo funcionamento do Centro Espacial de Alcântara, para o Maranhão e para o Brasil. É uma disputa a ser feita. O acordo de salvaguardas tecnológicas em si, ele não garante necessariamente que haja esses investimentos, mas ele é a condição indispensável para que essa expectativa possa ser tentada na frente. E existe a possibilidade do perímetro da área hoje, onde funciona a base, né, de Alcântara, O existe a centro possibilidade, espacial. exatamente, existe a possibilidade dela ser ampliada, porque esse é um questionamento, né, de parte da população quilombola que é contra o acordo. Olha, a possibilidade, nós estamos, não há, no acordo de salvaguarda tecnológica, não há nada que sugira que tal fato ocorrerá. Repito, ele não trata, ele trata, o acordo de salvaguarda tecnológica é um acordo de licenciamento de patente, ou seja, ele salvaguarda tecnologias produzidas pelos Estados Unidos. E isso é um acordo que não há só entre Brasil e Estados Unidos agora, haverá a aprovação, a conclusão da tramitação dessa proposta, mas há acordos outros, acordo Brasil-China, acordo Estados Unidos-China, Estados Unidos, França, Estados Unidos-Rússia, enfim, vários países do mundo fazem acordos bilaterais de salvaguardas tecnológicas para proteger as suas tecnologias. Na questão do perímetro, o perímetro hoje do Centro Espacial de Alcântara é suficiente para as atividades aeroespaciais previstas, que serão organizadas. Havendo no futuro qualquer possibilidade de remanejamento das áreas, eu dito e reitero, serei, junto com o meu partido e também esta posição do governador Flávio Dino, seremos os primeiros na linha de frente para impedir que haja remanejamento de famílias ou que haja ampliação do perímetro hoje existente. Tal fato só poderia ocorrer se com a absoluta tácita anuência das comunidades quilombolas de Alcântara, cumprindo todos os requisitos legais dispostos. Não é um debate da hora presente, mas desde logo nós afirmamos claramente que não concordamos com nenhuma ampliação do perímetro do centro espacial, porque é desnecessária, e também porque é o seguinte, não concordamos com nenhum remanejamento de comunidades quilombolas. Ao contrário, nós queremos é que aqueles que foram remanejados nos anos 80 e que até agora não tiveram seus direitos reconhecidos, possam ter, que a gente consiga resolver definitivamente esse passivo que há tanto tempo e que governo nenhum ainda conseguiu resolver. Existe alguma medida legal que o governo do estado do Maranhão pode fazer hoje para garantir que essa área quilombola ela seja protegida para impedir que o acordo de salvaguardas ele tenha dispositivos que ampliem a área de atuação da base de Alcântara? No legal, rigorosamente não. Há uma atitude política de um governo que tem que ser uma atitude a ser considerada. Mas, em havendo isso também, o Estado pode sim acionar mecanismo para que não haja esse remanejamento. Eu não quero, assim, debater uma coisa que está no si. Depois que eu tenho dito, em acontecendo qualquer proposta de remanejamento, estaremos na linha de frente contra, porque achamos desnecessário agora.
O que nós queremos é fazer com que não se frustre uma expectativa muito grande da comunidade maranhense. Pra você ter uma ideia, nos últimos anos, a Universidade Federal do Maranhão criou um curso de engenharia aeroespacial. A Universidade Federal do Maranhão, consorciada com a Universidade Estadual do Maranhão e com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, criaram um mestrado em engenharia aeroespacial. Há uma ambiência, há um meio ambiente que se formou muito estruturado em torno das expectativas de utilização do Centro Espacial de Alcântara. Nós não queremos, não podemos concordar que essa possibilidade seja frustrada em seu nascedouro, em seu início. Nós temos convicção absoluta de que o acordo em si não fere a soberania nacional, de que ele pode sim significar uma possibilidade de retomada do programa aeroespacial brasileiro, tão indispensável para exatamente garantir a própria soberania nacional, e temos compromisso de vida muito orgânico, muito efetivo com a defesa das comunidades quilombolas. Estamos muito seguros, pois, da nossa posição e vamos continuar desta maneira. Não concordamos, reitero, que haja qualquer ampliação da área, porque é desnecessária, repito também, que haja qualquer remanejamento das comunidades quilombolas de Alcântara. Deputado, vamos falar um pouco sobre o acordo em si, em termos de avanço tecnológico que pode trazer para o Brasil. A impressão que se tem, a princípio, é que o acordo de salvaguardas com os Estados Unidos vai permitir que apenas os americanos usem o espaço. O deputado poderia explicar mais ou menos como isso vai funcionar? Esse acordo impede que o Brasil também o acordo de salvaguardas permite... Pode prosseguir. Pois não. O acordo de salvaguardas, ele permite que o centro seja operado por quaisquer empresas que assim desejem e que utilizem componentes produzidos pelos Estados Unidos. Essa é a questão. 80% das operações aeroespaciais têm componentes norte-americanos, estadunidenses. Pois bem, não se pode usar o centro de lançamento de Alcântara, hoje, o Centro Espacial de Alcântara, por quaisquer empresas que queiram fazê-lo, usam equipamentos dos Estados Unidos, mas não estão salvaguardados na preservação das tecnologias. Essa é a questão. Então, na hora que você ativa um ambiente de negócios no Centro Espacial de Alcântara, você cria possibilidades. A questão da política aeroespacial brasileira, contudo, não deve jamais estar vinculada tão somente à operação do Centro Espacial de Alcântara. Seria um grave erro. Ele é parte. Agora, é preciso que haja uma política de governo e, mais do que isso, uma política de Estado, para que nós possamos retomar o nosso programa aeroespacial brasileiro. Eu disse no meu discurso recente na Câmara dos Deputados que nós precisamos retomar essa política, inclusive em homenagem, em memória daqueles que foram, que morreram naquele grave, fatídico acidente quando da operação do VLS-1 em sua terceira fase. Então, nós temos que recuperar um tempo perdido e precisamos. O Brasil é um país muito grande, tem um potencial imenso, vive hoje numa situação conjuntural adversa, um governo extremamente vassalo, sem visão altiva da diplomacia, mas o Brasil fica. E acho que o Bolsonaro passará, com fé em Deus, muito brevemente. Então, não podemos vincular tudo a tudo que é de nefasto, de que é ruim no governo Bolsonaro. Aliás, a propósito, bem da verdade, o acordo de salvaguardas tecnológicas não é uma criação do governo Bolsonaro. Ele seria incapaz de, em 2 meses e 18 dias, formular uma proposta dessa. Ele não consegue proteger em 50 dias, 60, nosso litoral da contaminação de petróleo que houve, fica vendo fantasmas, ao invés de cuidar da situação. Imagina formatar um programa, um projeto, uma proposta de acordo bilateral com os Estados Unidos. Esse acordo ele começou lá atrás. A presidenta Dilma debateu os termos desse acordo, atravessou o governo Temer. Então, assim, é preciso que a gente mostre que ele é um acordo, inclusive, apesar de Bolsonaro, e que pode, sim, significar um avanço para o nosso país nesse item tão importante e essencial para a própria soberania nacional, que é a inserção do país de maneira altiva e soberana no mercado aeroespacial mundial. Deputado, você falou então que esse acordo já vinha sendo discutido, né, já vinha sendo discutido em governos anteriores. Inclusive, o governo FHC chegou a quase fechar um acordo semelhante com os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara.
Uma dúvida que surge, eu não sei se eu formulei a pergunta anteriormente direito, mas a gente tem espaço de fazer acordos semelhantes com outros países, e outra questão que fica é se os americanos vão alugar, digamos assim, a base de Alcântara apenas quando eles forem lançar os foguetes, é isso, né? Quando eles forem fazer os lançamentos, eles vão fazer uma espécie de aluguel da base, a base vai continuar sendo amplamente utilizada pelo brasileiro, pelos cientistas brasileiros da maneira como eles quiserem, e a gente pode também fazer contratos semelhantes com outros países? Olha, aí volta a questão da soberania. A soberania não está salvaguardada num acordo de preservação de tecnologias. O Brasil nós precisamos sempre lutar muito pela soberania do país. Há um erro grave em várias narrativas sobre a questão de Alcântara. O Brasil não está entregando o Centro Espacial de Alcântara para os Estados Unidos. É errado se dizer isso. O acordo de salvaguarda não entrega Alcântara. O Brasil entrega Alcântara para os americanos. Não é isso. O Brasil, a partir deste acordo, permite que empresas que operam lançamentos, operam com lançamentos a partir de foguetes, que possam usar também, se acharem conveniente, o Centro Espacial de Alcântara, alugando aquele espaço para fazer aquele lançamento. Um outro fato importante a ser notado, quando se diz que o Brasil entregou o acordo de salvaguarda tecnológica, pode ser a qualquer tempo, por provocação de uma das duas partes, desfeito. Ele precisará apenas, então, somente de um prazo que conclua a rescisão, digamos assim, do acordo de salvaguarda tecnológica. Ele não entrega a base para os norte-americanos, ele não é um acordo para a vida inteira, ele não é um acordo militar, ele é um acordo que prevê cláusulas a partir das quais se organiza em que condições as empresas que operam com componentes norte-americanos podem utilizar o centro de lançamento de Alcântara. Falou-se também que esse acordo poderia... Eu tenho até aqui... claro, pode prosseguir, perdão. É porque eu peguei aqui no meu WhatsApp aqui rapidamente um trecho do comunicado conjunto da presidenta Dilma Rousseff e do presidente Barack Obama, Brasília, 19 de março de 2011. Os itens tratados nessa oportunidade, nesse contexto, congratulam-se com a assinatura do novo acordo quadro bilateral para a cooperação sobre os usos pacíficos do espaço exterior e expressaram o desejo de iniciar tratativas para um novo acordo com vistas a proteger tecnologias de operação e lançamento. Isso aqui está escrito no documento assinado pela presidenta Dilma e pelo presidente Barack Obama em 2011. Então, veja, nós precisamos colocar esse debate no enquadramento que ele realmente tem. Relações internacionais, elas não são evidentemente ingênuas. Os Estados Unidos têm interesses contraditórios, eles são um país imperialista, o Brasil tem que ter uma postura de preservação do seu interesse estratégico no mundo, coisa que o governo atual do Bolsonaro não sabe fazer, não tem interesse em fazer, por sua subalternidade aos Estados Unidos. Mas não dá para comparar o que é um governo efêmero com a possibilidade de utilização, a partir de um acordo de duas nações, Brasil e Estados Unidos, de ter inserção do Brasil nessas operações comerciais de lançamento de foguetes, que é uma operação super estratégica. Eu acho que há muita coisa para a gente ir aos poucos no debate, clareando, desmistificando, agora, sem ter ingenuidade, né, e lutando sempre para que nós possamos, de fato, assegurar as três dimensões que nós temos dito desde o começo, que são fundamentais. Primeiro, de ter sempre mesmo cuidado e a vigilância com a questão da soberania nacional. Segundo, de fazer com que os aportes para Alcântara eles possam estar concomitantemente ligados a um esforço do país para reposicionar o nosso programa aeroespacial. E terceiro, aquela máxima que nós gostamos de repetir: se Alcântara é um dos melhores lugares do mundo para se lançar foguetes, precisa ser também um dos melhores lugares do mundo para se viver. Tem que ter políticas públicas boas para garantir direitos e universalizá-los em Alcântara. Esse acordo de salvaguardas, ele segura a porcentagem de recursos que vão para os cofres públicos do Maranhão e serem reinvestidos nas comunidades locais também?
Olha, concluída a aprovação do acordo de salvaguardas, vai ter que se construir uma modelagem de negócios. Quando o governo brasileiro, através de quem gerencia isso aí, que é a aeronáutica, for trabalhar com essa modelagem dos negócios possíveis dentro do Centro Espacial de Alcântara, é a hora da gente estabelecer quais são as contrapartidas. Há, inclusive, proposições tramitando na Câmara e no Senado que prevê a utilização de recursos oriundos das operações de lançamento para Alcântara, para o Maranhão e para o Brasil, especialmente no caso do Maranhão, para a política de ciência e tecnologia. Eu propus, durante uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e o ministro Marcos Pontes prontamente aceitou, e depois ele ratificou esse aceite num seminário havido aqui em São Luís, de que tão logo fosse de que a gente constituísse, o quanto antes, um grupo de trabalho interinstitucional com a presença do governo federal, do Maranhão, da Prefeitura de Alcântara e das comunidades quilombolas, além da comunidade científica, aí representada pelo SBPC, para transparentemente debatidos neste grupo de trabalho interinstitucional. O ministro Marcos Pontes concordou com essa proposta e creio que ele dará sequência a isso. Ele teve uma divergência conosco, que nós queríamos apresentar o grupo de trabalho logo durante a tramitação do AST, e ele achava e manteve a posição de que isto aí deveria acontecer após a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas no Congresso Nacional. Mas é um tema presente que nós vamos naturalmente buscar, não só eu como deputado federal que fiz a proposta, mas o governador Flávio Aeronáutica por completo, e também das seus principais dirigentes, e também do Ministério de Ciência e Tecnologia, esse compromisso foi firmado. Nós vamos buscar, de maneira conjunta, de maneira muito transparente, organizar esse ambiente de negócios para que isso realmente se reverta em condições favoráveis para o Brasil, em todas as dimensões da cadeia, na política aeroespacial, no desenvolvimento da ciência e tecnologia do nosso país e também no incremento do desenvolvimento regional no Maranhão e em Alcântara. Deputado, tem mais algum detalhe que o senhor gostaria de desmistificar em torno desse debate que assusta parte considerável da população? Olha, eu acho assim que tem 3 ou 4 pontos que eu rapidamente resumo. O primeiro, fere ou não fere a soberania? Não fere. O acordo em si não fere. Se o Brasil... há outros tantos pontos que estes sim ferem ou podem ferir a soberania nacional. O acordo de salvaguardas, de A a Z, da primeira à última página, ele trata da proteção de tecnologias de quem as patenteou, no caso, os Estados Unidos, né, e permite que empresas possam utilizar o Centro Espacial de Alcântara. Ponto. 2. Somente empresas dos Estados Unidos vão poder usar Alcântara? Não. Quaisquer empresas do mundo que queiram usar o lançamento de Alcântara podem reivindicar, podem entrar nesse ambiente de negócio para poder fazer seus lançamentos em Alcântara. A terceira questão vai ou não vai ajudar no desenvolvimento da política aeroespacial? Tem uma cláusula no acordo que diz que não pode se desenvolver, não pode se retirar recursos das operações de lançamento para a política aeroespacial brasileira, que é um protecionismo deles em relação a essa competitividade global e estratégica que há, não só deles, como de outros países também. Ora, isso me parece uma filigrana administrativa. Recurso que você deixa de usar para uma coisa, te faz. Ou seja, aquilo que eu disse, a retomada da política aeroespacial brasileira não está ligada umbilical e necessariamente às operações do Centro Espacial de Alcântara. Agora, a operação do Centro Espacial de Alcântara, por muitas variáveis, pode sim ajudar o Brasil a reorganizar, reestruturar e reencontrar um caminho de ter uma política aeroespacial. A quarta questão, que é muito citada, é a questão de Alcântara. Eu repito, uma vez mais, Alcântara, os passivos que há com a comunidade de Alcântara, que já duram quase 4 décadas, precisam ser definitivamente resolvidos. É fundamental, isso é absolutamente necessário. E é compromisso nosso, é compromisso meu, de vários deputados, senadores do governo do Maranhão, há setores da aeronáutica que já se manifestaram acerca disso, tem vários contenciosos na justiça, inclusive, a esse respeito. Então, isso é um compromisso, nós temos que buscar realmente adimplir essa situação, fazer com que haja
finalmente a garantia dos direitos da comunidade de Alcântara quando o desalojamento havido lá atrás na década de 80. São as questões assim, que mais têm sido colocadas. E uma outra é que, não sei de onde se tira a afirmação de que vão ser retiradas 800 famílias quilombolas de Alcântara. Não está escrito isso em lugar nenhum do Acordo de Salvaguardas, não está escrito isso aí em nenhum texto oficial, formal de ninguém. E se tal questão houvesse, estaríamos nós lá, como sempre fizemos a vida inteira, na linha de frente, defendendo as comunidades quilombolas de Alcântara, defendendo o nosso Estado. Mas com relação a essa última questão, saiu uma reportagem da Folha de São Paulo dizendo que teve acesso a documentos que têm relação com o Acordo de Salvaguardas, de que, de fato, se pretende ampliar a área e isso obrigaria a remoção das famílias quilombolas. O que o deputado tem a dizer com relação a isso? A matéria, ela tem sobre qualquer alusão, referência a remanejamento de família de Alcântara. Isso não está no horizonte visível. E, repito, se isto um dia vier a ser posto, primeiro, de saída, nós somos contra a que haja remanejamento de novas famílias com aplicação da área. Em isto havendo, todos os procedimentos legais, internos e internacionais, têm que ser rigorosamente cumpridos, com a presença sempre ativa à frente das comunidades, das representações das comunidades quilombolas de Alcântara. Então, eu acho que esse aí é uma questão que eu considero sensível, mas estou seguro de que não há a necessidade de ampliação da área e não há também necessidade, tampouco, de remanejamento de mais famílias. Especulações sobre isso aí há, mas não há nada de concreto, um documento, algo que diga assim, vai ter remanejamento de famílias. E se tivesse, somos contra. Se tivesse. Tá certo, deputado, muito obrigada pela entrevista. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que foi bem abrangente os pontos. Não, apenas agradecer muito a oportunidade e agregar uma informação a mais. Eu recebi, como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, um documento subscrito por todas as instituições científicas do Maranhão. Para você ver que não é uma coisa assim, que é uma coisa que a questão de Alcântara tem uma ligação muito orgânica hoje com as expectativas das instituições do Maranhão. Então, a Universidade Federal, a Universidade Estadual, os institutos de educação, enfim, cientistas, pesquisadores, todos se manifestaram favoráveis ao Acordo de Salvaguarda Tecnológica. E uma outra coisa que muitos ignoram, o Centro Espacial de Alcântara tem hoje mais ou menos 800 soldados, né? É um efetivo de 800 pessoas lá. 400 e um pouco são todos de Alcântara, quase todos originários membros de famílias quilombolas. Então, assim, para Alcântara também, é um quase trauma, assim, seria um trauma, na verdade, ter que fechar o de utilização comercial dele com essas condições que eu falei, que respeite a soberania nacional, que incorpore recursos para o desenvolvimento da política aeroespacial e que garanta qualidade. Perfeito. Deputado, você poderia compartilhar esse documento com a gente, para a gente incluir os trechos dessa manifestação dos representantes de ciência e tecnologia? Mandarei por e-mail. Ótimo. Então, muito obrigada. Eu lhe passarei sim um documento Perfeito. Muito obrigada e uma boa tarde. Eu agradeço, uma boa tarde. Tudo bom. Tchau, tchau.